pessoal. Ramon, se você quiser iniciar a gravação, vou pedir para o Já nosso comecei. querido amigo-chefe, Antônio Carlos, fazer a prece inicial. Pode ser, Antônio? Pode. Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, por esta oportunidade, por este momento em que nós nos reunimos para estudarmos sobre o Evangelho de Jesus. Porque tudo aqui é relacionado com o Evangelho do nosso Mestre. Que nós possamos contar com o auxílio de benfeitores a nos inspirar, nos auxiliando no entendimento, nas ideias, nos estudos. E que possamos sempre aproveitar as máximas, o encaminhamento do conteúdo para a nossa transformação moral. Que Jesus nos abençoe e nos ampare a todos. Bom, amigos, então, estamos mais uma vez reunidos aqui, como o Antônio Carlos disse, em nome de Jesus, para fazer o nosso estudo do NEP. E antes de passar a palavra para o Ramon, que vai dar continuidade no estudo sobre o apóstolo Judas Iscariote, né, a segunda parte, vou só dar um recadinho. Essa semana nos reunimos, eu, Ramon e o Antônio Carlos, virtualmente, em áudio aí, né, após uma calorosas conversas, e nós conversamos sobre a questão de se devíamos ou não subir esses vídeos dos nossos estudos para o canal do Luz e Amor, do YouTube. Não ficar apenas fechado da forma que estava. E nós percebemos que esse estudo é um estudo muito positivo, muito frutífero, muito iluminado, e que a gente deveria compartilhar ele também de uma forma aberta. Então, nós vamos subir os nossos estudos, né, anteriores, e esses estudos que a gente está gravando, a gente também, assim que a gravação terminar, o Ramon tiver um tempinho, ele vai disponibilizar no canal do YouTube para a gente ver qualquer momento, e outras pessoas também. Então, vai ficar aberto. O pessoal já tem feito isso, o Mário, o Adolfinho, e nós também decidimos fazer dessa forma. Bom, se alguém tiver alguma coisa, né, para ponderar sobre esse assunto, né, nos procure depois da reunião, né, Ramon? Mas eu penso que seria um estímulo muito grande para as pessoas que visitam o site do Luz e Amor, o próprio YouTube, e uma oportunidade de divulgar a doutrina espírita e colocar a luz, né, em cima do candeeiro, não embaixo, para que ficasse escondido. Essa foi a nossa conversa, o nosso norte. Quer falar alguma coisa, Antônio, Ramon, sobre isso? Não? Falou tudo. Então tá bom. Qualquer dúvida, assim que acabar a reunião, vocês procurem a gente aí, eu e o Ramon e o Antônio, e a gente conversa sobre isso. Ao contrário, a gente vai subir as gravações, então. Bom, fique à vontade para dar continuidade no seu estudo sobre Judas Iscariote. Beleza, pessoal. Então, eu vou colocar a música, assim como a gente iniciou a reunião passada com a música, um de nós, eu vou colocar novamente aqui, porque acredito que não vai dar tempo de pôr no final, que eu vou ler um outro texto, então vamos nesse, tá?
Estão vendo aí a tela, né? Eu sou um de nós, remorso e aflição, um canto sem voz, silêncio em confissão. Sou um réu entre os réus, tu és o rei dos reis, meu Senhor, um lobo, um redil e o pecado traidor. Vê que arde o ardil, só o deserto, um desertor. Ai de mim que junquei o joio condenado. Aqui vens, amigo, tua calma sim falou da minha condição, do meu temor, do meu revés, enfim. Aqui venho, amigo, banhar-me em teu perdão. Se a leira guarda a lira, então meus pés hão de plantar tua voz. Eu honrarei o laboro santo, o lábaro da paz, o vexilo brande a cruz audaz, tremula teu amor. Senhor, serei teu roxinol, o arauto da manhã. Nas trevas clamarei o sol, hei de ver brilhar tua glória em meu corpo, fogo e luz. Por ti caminharei, és rota de ascensão. Jesus, guia meu coração. Essa música está disponível na internet, depois eu vou pôr o link no grupo. Eu esqueci de fazer semana passada, mas eu acho ela muito emocionante, muito bonita, né? É uma síntese assim de tudo que a gente está estudando sobre Judas Iscariotes. Então, para relembrar, a semana passada nós vimos onde que ele nasceu, onde que ele vivia, morava com quem, né? A gente passou um pouquinho por isso, profissão, e navegamos nas possíveis características pessoais e a personalidade dele, né? Pegando aí algumas elucubrações históricas e também bastante coisa que a gente tem na obra do Chico. E agora nós vamos dar continuidade. Se puder, Hernani, tá dando para ver aí, né, os slides? Assim, Ramon, tá? Joinha. Obrigado. E aí nós fechamos a semana passada com esse comentário do Leon Denis sobre o espírito Joana d'Arc, que seria a reencarnação de Judas. Até relembrando, né, eu tenho 3 fontes que falam a mesma coisa.
Nós temos o Leon Denis, temos essa obra aqui de Diretrizes Apostólicas, que eu vou ler um texto dela no final. E temos também uma entrevista que Judas deu para o Humberto de Campos, e pelo conteúdo da entrevista dá a entender que realmente essa foi uma das encarnações dele. Tá? Embora as pessoas sempre façam essa ressalva de que a gente tem que considerar a questão da universalidade, da informação, dela vir de diversas fontes diferentes e tudo mais. Tá? E relembrando essa questão aqui, que o Leon Denis colocou, das características, aparentemente qualidade, ele chama de qualidade, né? Ele até diz assim, ó, o que de mais surpreendente há nela não é a sua obra de heroísmo, ainda que única na história. É o caráter em que se casam e fundem as qualidades aparentemente mais contraditórias. A força e a brandura, a energia e a meiguice, a providência e a sagacidade, o espírito arguto, engenhoso, penetrante, que em poucas palavras, nítidas e precisas, deslinda as mais difíceis questões, aclara as situações mais ambíguas. Achei muito interessante, demonstra o avanço desse espírito, né, que teve a sua queda, vamos chamar assim, lá no tempo de Jesus, mas 1.500 anos depois apresentava essas características todas. Né? E depois o chamado não tem nada que especifica. A única coisa que a gente percebe de comum é que em todos os evangelhos ele está no final. Né? Eu já vi até, acho que está escrito isso aí mais para frente, um outro autor falando que ele não teria sido convidado por Jesus, ele se convidou. Ele que pediu para participar dos apóstolos. Né? Não sei o quanto isso é verdade ou mentira, mas é, no mínimo, interessante. Ramon, Sim. apesar de tudo isso daí, hoje ele está na frente de todos nós, né? Sem dúvida, sem dúvida. E esse é o objetivo do nosso estudo, né? A gente vê o que nós vamos aprender com ele, isso mesmo. Muito bem colocado. E... vamos lembrar aqui. Então, nesse livro, Todos Vemos uma Missão, a gente citou ele várias vezes aqui, diz, a narrativa do Novo Testamento simplesmente silencia acerca da procedência e dos detalhes da vocação do apóstolo, impondo dessa forma dúvidas gerais sobre as circunstâncias que marcaram sua inserção no rol dos discípulos. Né? Se ele era de fato procedente da Judéia, sua vocação pode ter ocorrido de modo totalmente distinto da de seus companheiros de discipulado, vocacionados nas humildes cercanias do Mar da Galileia. O futuro delator, ao contrário, pode ter contactado Jesus durante alguma das incursões do Mestre pelos termos da Judéia, especialmente em uma de suas peregrinações à Cidade Santa. E ele até comenta aqui, para não ter que ler tudo, uma outra possibilidade era que ele tivesse tido contato com o Mestre durante o batismo que João Batista fez, que foi ali nas cercanias da Judéia. Né? Mas teve várias outras situações em que Jesus esteve próximo ali, esteve ali naquela região chamando a atenção, e aí pode ter sido por aí que Judas se atraiu, né? Ramon, qual que é a cidade natal dele? Deixa eu voltar aqui, Tony, que agora eu esqueci. Peraí. Não é Queriote? Ah, isso. Obrigado. Claro. Isso mesmo, Então, obrigadão. É Cariote, né? Queriote. Vou te mostrar como escreve aqui. Vou compartilhar de novo a tela. Porque em português escreve Iscariote. Isso. E em Esperanto, o nome dele é Eucariote. Esse El significa assim, procedente de. Uhum. Por exemplo, mi estas el cristais. Uhum. Eu vim de cristais. Certo.
Eu vou voltar aqui, Tonho, já voltei no slide do... Vocês estão vendo aí, né? Estão vendo? Então, aí, ele... Estamos. Oriundo de Keriot Esrom, né? Um obscuro vilarejo da Judéia, localizado ao sul de Hebron e identificado com a antiga localidade de Hazor de Josué. Tá? Mas é isso aí mesmo, Tonho. Desculpa. Nossa, obrigado. Quem comentou foi a Nara, né? Falhou a memória aqui na hora. Sim, fui eu. Isso. Ah, ele era desse Queriota aí. Ah, desculpe, a Nara está falando, né? Que fica no extremo sul de Judá. Essa pesquisa eu fiz no Herculano Pires. Legal. Ok. E como seguiu sua missão, né? E ele diz assim, ó, ao contrário dos demais apóstolos, Judas experimentou, em função do seu suicídio, um ministério limitado ao breve tempo em que esteve na companhia do Cristo, né? Ou seja, algo em torno de 3 anos. Eu acho interessante que ele coloca assim, que biblicamente, nesse tempo, é como se Judas tivesse exercido a função de apóstolo igual aos demais. Ele tem aqui no Mateus, por exemplo, Mateus 10, 1, teve um momento lá em que eles saíram para pegar juntos e voltaram, e nesse período em que eles foram, a pedido de Jesus, eles conseguiram expulsar demônios, conseguiram fazer curas, eles voltaram felizes por essa conquista, e Judas estava no meio deles, né? Então, por dedução, tudo indica que nesse período Judas teve uma ação legitimada, vamos falar assim, né? Ele conseguia fazer o que os outros faziam também, né? Tá ali também em Marcos 6, de 12 e 13. Tá? Então saíram e pregaram que todos se arrependessem, expulsaram muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. E aí ele fala assim, que está lá em Lucas, né? Lucas 10, 17, os discípulos voltaram dizendo, né? Senhor, em teu nome até os demônios se nos submeteram. Né? Que foi nesse momento em que os discípulos foram fazer o trabalho, né? E achei muito interessante essa dedução. Aqui também fala que no Atos, né? Quando Pedro fala, pois ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Quer dizer, ele era considerado realmente do grupo, né? E não tinha ninguém até aquele momento em que ele entrega Jesus, ninguém que desabonasse ele, né? Ele até fala assim, no texto grego original, Pedro refere-se a Judas como alguém que obteve a mesma categoria espiritual dos demais discípulos. Ou seja, alguém que antes de perder-se por caminhos tortuosos, logrou reconhecimento em seu apostolado. Achei muito interessante isso, porque principalmente para nós espíritas, que temos a prática da mediunidade, das reuniões de desobsessão, para a gente ficar muito atento, né? Não importa os pequenos êxitos que a gente venha a ter, não significam nada perto dos perigos, dos desafios, das tentações que a gente vai passar pela frente. E nós não estamos livres de cair, né? A gente não deve nunca deixar esse pensamento tirar a vigilância da gente. E tudo que a pessoa faz de bem é levado em conta, né? Com certeza, sem dúvida. Acredito que tenha sido o caso dele também. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Pode falar? Claro, Luciana. Claro.
a gente não encontra. Eu não estou afirmando nada, eu só estou pensando, trocando uma ideia com os amigos, né? Não houve nada que desabonasse Judas, assim como os outros apóstolos, né? Ele é um personagem que realmente existiu, e comprovadamente historicamente, ele comprovou que existiu, e o que destacou foi ele ter traído Jesus. Mas o outro apóstolo negou Jesus 3 vezes. Exatamente. Né? Então, eu acho que os dois fizeram de uma certa forma, não é? Tiveram, melhor dizendo, os dois tiveram uma atitude, não é? Assim, inesperada, né? Para Jesus não. Jesus sabia porque eram humanos imperfeitos. Então, a pergunta é o seguinte, em relação a Judas, não foi uma atitude tão exagerada, assim, em relação à humanidade. Historicamente, acabou-se que exageraram no que Judas fez, porque ele se arrependeu tanto que tirou a própria vida, não é verdade? Então, percebem a pergunta? A história, futuramente, botaram Judas lá, malhava. Eu lembro quando eu era pequenininha, em São Paulo, eles tinham essa mania, né? De malhar o tal do Judas. Eu ficava assim, né? Sem entender, achava que Então, será que não fomos nós que viemos depois, que interpretamos erroneamente aquilo dele? Percebe a minha pergunta, Ramon? Com certeza, Lucélia. Essa reflexão é muito importante, né? E todo o nosso estudo do Judas, o nosso objetivo até a Marleninha comentou, né, que o José Russo foi muito, muito corajoso na época dele de colocar o nome da Fundação Judas Iscariotes, né? As pessoas passavam lá na frente, jogavam pedra. Mas é um efeito do fanatismo, né? Do radicalismo. São os mesmos, a mesma postura farisaica dos que crucificaram Jesus. Em nome de uma defesa, de defender uma pureza, você vai lá e crucifica uma pessoa, um nome, um personagem, e deixa de aprender o tanto que ele tem para ensinar, né? Então tá certinho a sua pergunta, e é exatamente nesses termos que a gente está fazendo o nosso estudo, né? E que a gente pode tirar de lição desse espírito, que inclusive a gente tem notícias do desdobramento da sua evolução depois, né? Realmente, eu imagino que enquanto espírita, ele nos dá o exemplo, né, da nossa imperfeição e, né, como a gente pode refazer isso. Aliás, eu trabalhei lá no Júlio Iscariote, viu, Marilinha? Há muitos anos, né? Então, porque nós somos imperfeitos, né? Quem de nós aqui, numa situação extrema, não negaríamos aquilo que acreditamos? É porque somos ruins? Não, porque somos humanos ainda gatinhando, né? Sim, exatamente. Eu sempre penso que no lugar de Judas talvez eu teria feito a mesma coisa. Eu tenho muitos ímpetos de dominação, de querer fazer as coisas se apressarem ao meu modo. Isso perfeitamente. Acho que a gente tem que fazer todo esse estudo voltado para essa reflexão, né? Obrigada, Ramon. Eu que agradeço. Continue dando suas contribuições, tá bom? E aí no Atos está lá, naqueles dias, até a Carlinhos que você tinha perguntado, falou que o palestrante comentou e a gente viu que tem uma certa discordância. No próprio Atos dos Apóstolos está escrito assim, ó: naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos irmãos, havia uma turba de nomes no mesmo lugar,
de aproximadamente 120, disse: Varões e irmãos, era necessário cumprir-se a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que se tornou o guia dos que prenderam Jesus, porque ele era cotado entre nós e obteve a porção deste serviço. Até o Tônio também comentou isso, né? Que havia uma profecia, né? Então foi Davi que fez essa profecia. Beleza, Tônio? Pois ele adquiriu um terreno do salário da injustiça. Aí viu aqui, ó, o Carlinhos. E propiciando-se, arrebentou-se ao meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isso tornou-se conhecido de todos os habitantes de Jerusalém, a ponto daquele terreno ser chamado, aqui mudou aqui, no próprio dialeto deles, Aqueldamar, isto é, terreno de sangue, pois está escrito no livro dos Salmos: torne-se deserta a sua morada, e não exista quem habite nela, e tome outro o seu cargo de supervisão. Tá? Lembra, Carlinhos? Esse era o ponto que eu não estava lembrando, mas era o ponto que trazia os comentários que eu fiz para você. Beleza? Entendi. Entendi, Ramon. Ô, Ramon. Sim, Lucélia? E como essa profecia eu conheço, né? E eu sei também que na medida que o cristianismo foi se organizando, né, até ser uma ortodoxia, muitas profecias foram acrescentadas quando originalmente não era aquele entendimento, né? Principalmente de Isaías. Então, eu coloco aqui para o grupo uma questão. Como nós, estudantes de Kardec, né? Nós aprendemos que Deus, ele nos deu o livre-arbítrio, certo? Isso significa que nós vamos decidir ou não determinada coisa. Então, eu não concordo com essa profecia, porque ela está em desacordo com Deus que nós conhecemos. Porque está predizendo que o Judas ia tomar essa atitude. Ele poderia não ter feito isso, não é? Isso foi um questionamento que eu fiz a minha vida inteira. Não, então, Lucélia, você está certa. A gente até conversou na reunião passada que as profecias foram feitas para não serem cumpridas, né? Elas são alertas para que a gente preste atenção e aí que não ocorra aquilo, pelo menos com a gente, né? A gente conversou um pouco sobre isso. É claro que esses textos podem estar alterados, você tem toda a razão, né? Então, tanto que a gente está lendo aqui realmente para a gente conhecer o que temos, o que podemos ter contato, né? Agora, nossa, nós não temos autoridade alguma, muito menos eu, para dizer, isso aqui foi o que aconteceu, de forma alguma, né? Mas o seu questionamento, mais uma vez, está certo, né? As profecias, a gente tem que trocar ideia com o grupo, né? Porque eu falava assim, gente, eu nem conhecia Kardec, eu falava, peraí, que Deus é esse? Que predisse que o pobre do Judas vinha fazer isso, não é? É injusto, né? Porque muita profecia realmente foi adulterada, inclusive profecia que se referia a próprio Israel, né? Teve um duplo sentido. Então, na época, eu fiz... Só que essa não dá, né? Para você perceber que tem uma relação com a nação de Israel, né? É direto a Judas, né? É isso aí. Assim como as profecias de Isaías sobre o Cristo, né? Elas foram Isso, feitas para evitar que a gente crucificasse ele, né? Mas não teve jeito. E muitas até nem se referiam exatamente a Jesus, né? Essa que é a verdade, né? Depois elas foram entendidas assim. Antes elas não eram entendidas. Mas Judas é muito específico, né? Entendeu? Então, poderia haver um acréscimo, né? E o que a gente conversou também, Lucélia, é da possibilidade de ser assim, por exemplo,
talvez ele seria traído, mas não precisasse ser traído por Judas, né? Essa também poderia ser uma outra alternativa para essa história, né? Então... Mas mesmo assim, né? Aí as profecias individuais são muito relativas, né? As profecias geralmente eram no coletivo em relação à nação de Israel, né? Aí, se especificar, a gente perde o livre-arbítrio, né? É que, sabe como é que eu encaro, Lucélia? Eu entendo o teu ponto. Você está certinho, não estamos discordando de você. Estamos concordando. Mas só acrescentando uma visão, assim. Eu lembro do Haroldo explicar que as profecias são probabilidades, né? E aí, se você olha para uma nação corrompida, como estava a nação de Israel naquela época, era muito provável que as coisas fossem acontecer da forma como aconteceram. Todas as probabilidades. Muito provável. Então, estatisticamente, é da certeza, né? Assim como nós também, né? A gente tem que ficar atento, porque é muito provável que a gente vai cair numa dessas também, então a gente tem que ficar bem atento, que essa profecia ainda está viva, né, para a gente. Não, eu coloquei porque realmente é uma oportunidade de discutir com o grupo, né? Esse questionamento que sempre existiu, não é de agora, né? Legal. Eu posso só falar um pouquinho, Ramon? Não te atrapalha aí? Não, Marlene, estamos estudando juntos, por favor. Acho que até referendando também o que a Lucélia está falando, todos nós, acho que concordamos com ela nesse aspecto, né? Imagina se fosse haver algo assim taxativo, se tivesse fadado a acontecer tudo isso, mas o contexto político, social da época, que os romanos, né, eles estavam subjugando uma nação, era evidente que existiriam aqueles que iriam contestar, como sempre aconteceu isso. Isso é a dinâmica do progresso, se a gente for pensar também, né? Sempre precisa ter, vamos dizer, grupos ou pessoas que pensem diferente do status quo para que as coisas possam acontecer, né? E o Judas, juntamente com outros amigos, inclusive entra aí, isso aí eu estou falando do que eu li em Herculano, do Barrabás, o Dimas e o Gestas, que eram os dois ladrões, né? O Dimas é considerado o bom ladrão e o Gestas o mau ladrão. Eles eram jovens e eles tinham vontade de colaborar para que as coisas mudassem. E aí ele se equivoca, né? Porque eu acho que você até já falou sobre isso, né, Ramon? O que o Judas pensa? Mas ele é Jesus, ele é o governador, quer dizer, não usava esse termo, mas ele fala do reino dos céus e vai ser implantado aqui na terra. Então, tudo que eu fizer é mais ou menos assim, eu vou mexer uma pedrinha, eu vou mexer uma peça nesse tabuleiro e que vai ajudar. Aí, é claro, foi por conta do risco que ele assumiu, né? Aí ele achava que fosse dar o checkmate e não deu o checkmate. Então, essas profecias, eu concordo, como você falou, do Haroldo, são as probabilidades em virtude do contexto social que na época vivia, que hoje também nós vivemos. Se você for observar, existem inúmeras probabilidades de pessoas, né, de grupos, querendo mudar a situação. E, às vezes, numa dessa, a pessoa que fez isso se equivocou. Assim, eu penso assim, e que o Judas, ele era um idealista também. Mas todos os idealistas, eles têm boa vontade, eles estudam, eles querem, mas não são perfeitos, né? Então, é por aí. E agora, por que convinha à igreja ou a quem mexeu aí na história? Porque quanto mais você fala assim, o cara foi traído, teve isso, você santifica, como se Jesus precisasse disso para ser reverenciado. Então, vamos dizer, o Judas seria aquele bode expiatório para valorizar mais Jesus. Isso é uma mediocridade, claro, né, gente? Exato. Porém, acontece isso.
assim, a leitura que eu estou fazendo, né? Mas sujeita à opinião de vocês. Né, e sabe, Marlene, Marlene eu tem acho que... razão. Pode falar, Luciano, pode ir lá. A Marlene, nesse aspecto, pode ter razão, né? Judas Iscariote, ele estava tão, vou usar o termo escravizado, que é realmente isso, né? Quanto os outros, e ansiavam pela liberdade, porque liberdade era uma coisa que eles queriam muito. Então, ele pode até ter pensado, eu vou fazer isso porque eu dou uma acelerada nisso aqui tudo, né? Joga merda no ventilador, né? Foi Jesus com certo. E ele conserta de vez. Realmente é um caminho para a gente pensar. A Marlene colocou uma coisa que realmente faz a gente pensar, né? Exato. E para a gente pensar, e a gente vê essa história se repetindo. Todos os idealistas revolucionários que a gente tem notícia, eles começaram com propósitos muito legais e caíram na ditadura. Pode observar. Todos que tiveram êxito fizeram isso. Porque aí entra o fanatismo, né? Às vezes a ideia da pessoa é tão sublime, tão legal, vai ajudar tanta gente, só que depois entra o lado da pessoa e aí ela não dá conta de sustentar aquilo, né? É para a gente refletir nisso tudo, né? Entender que é até perigoso a gente não pensar no caminho do meio, né? Eu acho que o que nos livra disso é o caminho do meio. Mas beleza, aí dando continuidade, nós vamos falar do martírio. Então eu vejo que o martírio do Judas, diferentemente dos outros apóstolos, ele teve início no momento do suicídio e terminou só na hora que, como Joana d'Arc, ele foi queimado. Então a questão deles, simbolicamente, a gente vê um martírio estendido. E por quê? Por causa do grande erro que ele cometeu, como a Lucélia bem comentou, que foi o erro de suicidar-se. E todos os discípulos traíram Jesus, não foi nem só Pedro. Eu acho que as duas figuras mais marcantes fica Pedro e Judas, né, Lucélia, como você disse. Mas todos traíram, todos fugiram, né, todos se comportaram de uma forma pusilânime. Mas puderam depois entender isso e se transformando através do trabalho, mudar, ressignificar isso. Mas Judas não teve paciência de esperar, né? E essa é a grande lição que fica para a gente. Ele não teve paciência de esperar, tanto que ele entregou Jesus, e também não teve paciência de esperar e optou pelo suicídio. Digamos que é o mesmo erro implícito, né? E um erro que nos convida a todos constantemente na vida, principalmente agora, nesse período difícil que a gente está passando, né? E aí a gente tem lá no livro... Ei, Ramon, só lembrando, assim, isso veio do meu coração, que o suicídio nunca é uma opção. O suicídio é um ato, assim, de desespero. Ó, isso que eu estou vivendo, eu não estou dando conta, eu quero ver se eu mudo isso. Então, e sem contar que ele deve ter tido um processo obsessivo imenso, terrível, né, gente? Terrível. Porque ele teve antes e teve depois. Aí ele cometeu o que ele cometeu, né? E aí verdade. Ficou difícil para ele, né? É verdade, Marlene. Com certeza. Obrigado pelo adendo aí. Tá? Então vamos lá. Aí no Boa Nova tem lá o texto Oração do Horto. Diz assim: os demais companheiros se dispersaram, impressionados, enquanto Judas, afastando-se com passos vacilantes, não conseguia aplacar a tempestade de sentimentos que lhe devastava o coração. Não conseguistes então orar comigo? Os 3 discípulos acordaram estremunhados. A paisagem desolada de Jerusalém mergulhava na sombra. Antes, porém, que pudessem justificar de novo a sua falta, um grupo de soldados e populares aproximou-se, vindo Judas à frente. O filho de Iscariotes avançou e depôs na fronte do mestre o beijo combinado.
ao passo que Jesus, sem detonar nenhuma fraqueza e deixando a lição de sua coragem, de seu afeto aos companheiros, perguntou: Amigo, a que vieste? Sua interrogação, todavia, não recebeu qualquer resposta. Os mensageiros dos sacerdotes prenderam-no e lhe manietaram as mãos, como se o fizessem a um salteador vulgar. Então, eu entendo que o martírio do Judas começou aqui, assim, né? nesse ponto aqui, né? E aí lá no EAD, né, tem também que o suicídio de Judas lhe custou séculos de sofrimento nas zonas inferiores, e porque ele tentou corrigir um erro com outro erro, né? E aí também está escrito lá no EAD, né, que ajudado espiritualmente por Jesus e seus companheiros de apostolado, depois de inúmeras reencarnações na Terra, dedicadas ao trabalho de fazer triunfar o Evangelho, Judas conseguiu reabilitar-se. E hoje está irmanado com Jesus em sua tarefa esplendorosa. Aqui também tem mais uma explicação, está em Mateus, né, aquele mesmo texto que a gente leu lá atrás, mas aqui em Mateus. E tem também aqui o texto que está no Estante da Vida, que se chama O Anjo Solitário. E aí entra aquela questão do mérito, né, Marlene, que você tinha comentado, que a gente vê esse mérito dele fazendo a sua função, né? Então eu vou ler o texto também. Enquanto o mestre agonizava na cruz, rasgou-se o céu em Jerusalém, e entidades angélicas em grupos extensos desceram sobre o Calvário doloroso. Na poeira escura do chão, a maldade e a ignorância expeliam trevas demasiadamente compactas para que alguém pudesse divisar as manifestações sublimes. Fios de claridade indefinível passaram a ligar o madeiro ao firmamento, embora a tempestade se anunciasse à distância. O Cristo, de alma sedenta e opressa, contemplava a celeste paisagem, aureolado pela glória que lhe bafejava a fronte de herói, e os emissários do paraíso chegavam, em bandos, a entoarem cânticos de amor e reconhecimento que os tímpanos humanos jamais poderiam perceber. Eu confesso para vocês que eu queria um dia chegar no plano espiritual e ter um aparelhozinho, pelo menos, para a gente colocar um vídeo desse para a gente ver, né? Como é que foi essa cena, né? Os anjos da ternura rodearam-lhe o peito ferido, como ali insuflar energias novas. Os pastores da consolação ungiram-lhe os pés sangrentos com suave bálsamo. Os embaixadores da harmonia, sobraçando instrumentos delicados, formaram coroa viva ao redor de sua atribulada cabeça, desferindo comovedoras melodias a se espalharem por bênçãos de perdão sobre a turba amotinada. Os emissários da beleza teceram guirlandas de rosas e lírios sutis, adornando a cruz ingrata. Os distribuidores de justiça, depois de lhe oscularem as mãos quase hirtas, iniciaram a catalogação dos culpados, para chamá-los a esclarecimento e reajuste em tempo devido. Os doadores de carinho, em assembleia encantadora, postaram-se à frente dele e acariciavam-lhe os cabelos empastados de sangue. Os enviados da luz acenderam focos brilhantes nas chagas doloridas, fazendo-lhe olvidar o sofrimento. Trabalhavam os mensageiros do céu em torno do sublime condutor dos homens, avaliando e exaltando, como a lhe prepararem o banquete da ressurreição, quando um anjo aureolado de intraduzível esplendor apareceu solitário, descendo do império magnificente da altura. Não trazia seguidores, e em se abeirando do Senhor, beijou-lhe os pés, entre respeitoso e enternecido. Não se deteve na ociosa contemplação da tarefa, que naturalmente cabia aos companheiros, mas procurou os olhos de Jesus dentro de uma ansiedade que não se observava em nenhum dos outros.
Disse-ia que o novo representante do Pai compassivo desejava conhecer a vontade do Mestre antes de tudo. E, em êxtase, elevou-se do solo em que pousara aos braços do madeiro afrontoso. Enlaçou o busto do inesquecível supliciado com inexcedível carinho e colocou por um instante o ouvido atento em seus lábios que balbuciavam de leve. Jesus pronunciou algo que os demais não escutaram distintamente. O mensageiro solitário desprendeu-se, então, do lenho duro, revelando olhos serenos e úmidos, e de imediato desceu do monte ensolarado para as sombras que começavam a invadir Jerusalém, procurando Judas, a fim de socorrê-lo e ampará-lo. Se os homens lhe não viram a expressão de grandeza e misericórdia, os querubins e serviço também lhe não notaram a ausência. Mas, suspenso no martírio, Jesus contemplava-o confiante, acompanhando-lhe a excelsa missão, em silêncio. Esse era o anjo divino da caridade. Eu não sei se alguém já tinha visto esse texto, muito lindo, né? Ele revela tanto esse lado do mérito, né, que Judas tinha também, que talvez pela sua ingenuidade, né, tenha caído nas garras dos obsessores, dos espíritos encarnados também, que teriam urdido esse plano aí muito engenhosamente, mas tem esse lado da misericórdia também, que até hoje nos resgata, né? A gente vê que alguém quer falar alguma coisa? Acho que alguém abriu o microfone aí. Não? Bom, que até hoje a gente sabe lá, o Vale dos Suicidas, né, não é ele é um lugar necessário porque aqueles espíritos plasmam aquele lugar, mas ele está dentro de um hospital. E quem cuida é Maria de Nazaré. Então é essa visão do amor, essa forma de cuidar da humanidade, né, muito diferente do que a gente está acostumado a ver, e não tem nada a ver com essa questão de malhar o Judas, né, Lucélio? E é o que você falou mesmo, Marlenia. Eu lembro do livro Memórias do Suicida, a mensagem que fica é: o ato do suicídio, muita coisa precede ele. E normalmente a pessoa não executa ele sozinha, ela está sob influências pesadíssimas. Mas o erro da pessoa foi a escolha que ela fez de ir se deixando envolver por isso. E é interessante como que a pessoa ela se envolve em sofismas que para ela parecem verdades. Eu vivenciei isso, não sei se eu já contei aqui no grupo. O ano retrasado, minha avó, tem uma avó de 93 anos, ela tentou suicidar-se. E aí eu tive a oportunidade de ir lá na casa dela, fazer um passe, enquanto a gente preparava tudo para internar ela no Allan Kardec, né, que ela estava em surto. E ela falava assim: eu não aguento mais, porque ela tem um caso de depressão gravíssimo, muito grave. Eu não aguento mais, meu filho. Eu não aguento mais. Mas eu falei: vó, vai ser muito pior se a senhora fizer. Ela é católica, mas de alguma maneira ela estava entendendo o que eu estava falando. Vai ser muito pior, vó. Você tem que aguentar firme. Ela falou assim: mas Deus vai me entender. Eu tenho certeza que Deus vai me entender. E eu, na hora, não sabia se eu chorava. O que eu dizia para ela? Eu falava: vó, não é isso. Não é questão, Deus te entende hoje. Mas assim, me tocou muito a falsa verdade que estava embutida nos sentimentos dela, tão verdadeiros. E certamente é esse tipo de sofisma que estava ali no Judas também, tanto na hora que ele optou por tomar essa decisão de anuir aos planos do Sinédrio, como também na hora do suicídio dele. Então, é muita coisa, é uma engrenagem que nenhum de nós é capaz de julgar, de compreender. É só Deus com cada um. Né? E o tempo da culpa que a pessoa... Sim? Desculpa. Por exemplo, você fala da sua avó, né? Olha que assim, olha que sabedoria para a gente entender, né? Ela pode servir de exemplo para todos os casos.
Eu não vejo isso como um sofisma, porque o sofista sabe que ele está manipulando. Ela não, ela estava acreditando no seguinte: a vida está tão difícil, mas está tão difícil que eu não dou conta de viver essa vida. Então, e eu já li algumas coisas sobre isso, o suicida, ele não quer morrer, ele quer acabar com aquela vida miserável que ele está vivendo, né? E é claro, a pessoa naquele momento, eu já via, espírita é mais difícil, mas acontece de espírita também cometer suicídio, porque naquele ato, o desespero é tão grande que a pessoa não dá conta, né? Por isso que tem que ser acolhido, por isso que é uma série de coisas. Então, eu não sei se realmente ela estava sofismando. Ela não, a meu ver, ela não estava sofismando. É a verdade dela. Minha vida está tão difícil que eu não dou conta. E olha que bonito que ela, Deus vai me entender. Olha a fé dela. Ela sabe que Deus vai entender mesmo. Ele está vendo que está difícil para mim, né? E quem sabe a saída, é claro que está faltando aí uma série de coisas que a gente poderia caminhar por aí, mas tudo por onde a gente caminharia seria a racionalidade. E a pessoa que está nesse lugar do suicídio não tem racionalidade, tem só emoção e sentimento. E nessa hora não tem racionalidade. Por isso que às vezes não dá nem para querer convencer uma pessoa. É abraçar a pessoa e acolher e chorar junto com ela e ver o que a gente pode fazer. Porque não existe razão aí, né? Ela não está no lugar da racionalidade. Eu fico pensando a dor de uma criatura que chega nesse estágio, né? Puxa vida, é muito triste. Muito triste, é. Ramon? Sim? Pode falar? Ué, claro. Esse raciocínio da Marleninha é incrível, né? Eu também sempre pensei assim, porque o suicida, ele realmente não consegue mais lidar com o sofrimento. Né? Ele é uma criatura que está sofrendo muito e não consegue. Ele não tem mais estrutura para conseguir lidar. Não é? E, culturalmente, nós somos ensinados a condenar. Tanto é que, antigamente, eles eram enterrados separados, não é? Não podiam ser enterrados em solo consagrado, sagrado, sei lá das quantas. Agora eu pergunto, qual a diferença? O suicida não podia ser enterrado normalmente. E um assassino consciente que mata 1, 2, 3, 4 pessoas, que vai numa guerra e acha que está do lado certo, mata milhares de pessoas e vai ser enterrado no solo sagrado. Ele está consciente das vidas que ele tirou. E o suicida não está conseguindo racionalizar a dor dele. Então, eu sempre pensei isso, sabe? Que ele precisa de ajuda, conforto, e não colocar uma carga mais em cima de tanto sofrimento. É o abraço, o apoio, não é? Então, o que você acabou de ler é muito bonito, que a gente percebe que é o que a Marleninha falou, né? É bem o contrário do que nos ensinam. Essa pessoa é ajudada e não punida. Até o momento que ela vai perceber a enormidade daquilo que ela fez, não é? É isso mesmo. Legal. E até queria fazer um adendo, Marleninha, obrigado pela correção, mas eu quero me fazer expressar melhor. Acho que a pessoa chega no suicídio, ela anui a essa ideia, porque ela começa a acreditar que vai ser melhor mesmo. E mesmo o espírita pode cair nessa, de achar que vai ser melhor fazer isso.
E aí o sofisma, na verdade, é os obsessores fazendo a pessoa acreditar nisso, né? Então, no caso da minha avó, por exemplo, Deus vai entender, né? Deus vai me entender, né? No caso, por exemplo, que ela vem da fé católica, né? A fé católica, ela simplesmente abomina isso. Deus não é capaz de entender isso na fé católica, né? E aí a pessoa, ela introjeta uma falsa verdade que abre campo para o resto se consumar, né? É nesse sentido. E acho que a nossa vigilância, não só contra a questão da tendência suicida, mas todas as demais, ela tem que ser nesse sentido. É as falsas verdades que chegam, a gente aceita, e não é que a gente está sofismando, né? São os espíritos que estão sofismando com a gente, trazendo essas ideias que podem nos levar ao erro grave, né? Tantos erros graves. Mas obrigado pelos pontos aí. Aí eu vou ler aqui uma poesia da Maria Dolores, chama Amor e Perdão. E Madalena fora ao túmulo querido, entre pedras de extremo desconforto. Levava flores ao mestre morto, tinha o peito magoado, enternecido. O sol reaparecia resplendente, a névoa da manhã fundia-se no ar. Na dourada invasão das flamas do nascente, Maria estava ali unicamente, a fim de estar a sós, recolher-se e chorar. A desfazer-se em pranto, ela erguia. Por quê? Por quê, Senhor? Tanta saudade, tanta dor, tanta felicidade que eu sentia, jaz aqui sepultada, transformou-se minha vida em sombra e nada, e no ermo deste pouso derradeiro. Nisso ela viu alguém. Seria um jardineiro? Um zelador daquele campo santo? Mas tomada de espanto, viu-se à frente do mestre Nazareno, o excelso benfeitor ressuscitado. A envolver-se-lhe de paz o coração cansado, ela gritou, Senhor! Ele disse, Maria. Ela era a expressão da perfeita alegria. Ele, o perfeito amor. Madalena ajoelhou-se e quis beijar-lhe os pés. Maria, por quem és? Explicou-se. Não me toques, porquanto não te esperava aqui neste recanto, e ainda não fui ao Pai revestir-me de luz. Maria, surpreendida, indagou em seguida. Senhor, onde estiveste? Em que jardim celeste encontraste o descanso necessário? Que vem de Deus, nos dons da paz completa? Perdoa-me, Senhor, a pergunta indiscreta. Dói-me, porém, pensar na angústia do Calvário. Revolto-me, padeço, mas não venço. A mágoa de lembrar-te o sacrifício imenso. Mas Jesus respondeu, não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos da aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro. Em crise de tristeza e de loucura, fui à sombra abismal para a grande procura. E ao reencontrá-lo amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo e pouco a pouco consegui que ele enfim pudesse adormecer. Senhor, interrogou a Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou, em voz clara e serena, Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear à celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te enlevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Muito lindo, né? Depois tem uma outra passagem também, eu vou pular bastante coisa, senão não vai dar tempo. Tem uma outra passagem que eu não sei se está aqui, que é Maria indo salvar ele também. O resgate final foi Maria que fez, né?
Vamos ver aqui. Falou da malhação, a gente já falou bastante, falando dos nomes. Nome. Tem um personagem bíblico bastante reconhecido, que é Judas Macabeu, né? Sagrou-se ao lado do pai dos irmãos pela bravura na luta pela libertação de Israel. O que mais aqui? Tem uma passagem também, que é aquela passagem que a Maria de Madalena, né, tem aquela polêmica se foi ela, se não foi, né? Mas sendo ela, que a hora que colocou aquele perfume de nardo nos pés de Jesus, né? E aí Judas ficou indignado, né? Porque valia o valor de um escravo, era muito dinheiro por um pouquinho de perfume, né? É uma outra passagem que demonstra a característica dele com dinheiro, né? Aqui já foi. Tem aquela parte também que Jesus anuncia a traição, né? Mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. Na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. Né? Então você vê que é interessante que Jesus estava, vamos dizer assim, falando, dando a chance para ele, né? E quando ele fala assim, ó, vai segundo o que está determinado, né? A gente não sabe como a Lucélia sempre fala, se esse texto aqui não foi enxertado aqui, né, Lucélia? Mas parece uma alusão à profecia de Davi, né? E depois Jesus fala, né, dá um impacto à fala dele, e depois ele tranquiliza, né? Não vos perturbeis com as minhas afirmativas, porque em verdade um de vós outros me há de trair. As mãos que eu acariciei voltam-se agora contra mim. Todavia minha alma está pronta para a execução dos desígnios de meu Pai. Isso aqui está no EAD, né? Mesma informação. É aquilo que eu já tinha comentado na reunião anterior, né? Que tem algumas vertentes aí que falam que ele não teria suicidado, né? Mas teria retirado para meditar no deserto, né? Enfim, vou pular isso aqui. Depois eu mando o PowerPoint se vocês quiserem dar uma olhada. Senão a gente vai ficar muito tempo nessas coisas que, não, na verdade, não agregam nada para a gente. E aí depois o outro que é a entrevista. Está no Crônica de Além Túmulo. E aí Humberto Campos pergunta para ele: é uma verdade tudo quanto reza o Novo Testamento com respeito à sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus? Aí o Judas responde: em parte. Os escribas que redigiram os evangelhos não atenderam às circunstâncias e às tricas políticas que acima dos meus atos predominaram na nefanda crucificação. Pôncio Pilatos e o tetrarca da Galileia, além de seus interesses individuais na questão, tinham ainda a seu cargo salvaguardar os interesses do Estado romano, empenhado em satisfazer as aspirações religiosas dos anciãos judeus. Sempre a mesma história. O Sanedrim desejava o reino do céu, pelejando por Jeová a ferro e fogo. Roma queria o reino da terra. Jesus estava entre essas forças antagônicas, com a sua pureza imaculada. Ora, eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do mestre. Porém, o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Acima dos corações, eu via a política, única arma com a qual poderia triunfar, e Jesus não obteria nenhuma vitória.
com as suas teorias, nunca poderia conquistar as rédeas do poder, já que, no seu manto de pobre, se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Planejei, então, uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na Terra a queda de um chefe de Estado. O mestre passaria a um plano secundário, e eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta e enérgica, como a que fez mais tarde Constantino I, o Grande, depois de vencer Maxêncio às portas de Roma, o que, aliás, apenas serviu para desvirtuar o cristianismo. Entregando, pois, o mestre a Caifás, não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável, e, ralado de remorsos, presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir aos seus olhos. E chegou a salvar-se pelo arrependimento? Não, não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergi-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus, e as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vítima da felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime, na Europa do século XV. Desde esse dia, em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me aviltavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o ósculo de perdão da minha própria consciência. E está hoje meditando nos dias que se foram? Pensei com tristeza. Sim, estou recapitulando os fatos como se passaram, e agora, irmanado com ele, que se acha no seu luminoso reino das alturas, que ainda não é deste mundo, sinto nestas estradas o sinal de seus divinos passos. Vejo-o ainda na cruz, entregando a Deus o seu destino. Sinto a clamorosa injustiça dos companheiros, que o abandonaram inteiramente, e me vem uma recordação carinhosa das poucas mulheres que o ampararam no doloroso transe. Em todas as homenagens a ele prestadas, eu sou sempre a figura repugnante do traidor. Olho complacentemente os que me acusam sem refletir se podem atirar a primeira pedra. Sobre o meu nome pesa a maldição milenária, como sobre estes sítios cheios de miséria e de infortúnio. Pessoalmente, porém, estou saciado de justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Quanto ao Divino Mestre, continuou Judas com seus prantos. Infinita é a sua misericórdia, e não só para comigo, porque se recebi 30 moedas, vendendo aos seus algozes, há muitos séculos, ele está sendo criminosamente vendido no mundo, a grosso e a retalho, por todos os preços, em todos os padrões do ouro amoedado. É verdade, concluí. E os novos negociadores do Cristo não se enforcam depois de vendê-lo. Bacana, né? Tá legal, né? Pois tá no livro Crônicas de Além Túmulo. Acho que tá em um outro livro também. Tem duas versões dessa entrevista aqui, tá? Vamos ver o que mais aqui. Ramon? Sim? Uma pergunta. Uhum. Com todo respeito, por que Humberto de Campos e Leon Denis coloca justamente Joana d'Arc como resgate a essa traição? Porque a história mostra que Joana d'Arc participou da Guerra dos 100 Anos e era notoriamente uma guerra política, não é? Ela participou dessas guerras, matou muita gente, organizou o exército para uma guerra que, na verdade, era totalmente humana, né? Por
no trono, né, por terra. Quer dizer, eu não consigo perceber na imagem de Joana d'Arc, não é? Um personagem que possa, depois, só porque morreu na fogueira, e ela morreu justamente porque ela é mulher, ela foi contra as convenções, mas ela matou muita gente. Ela organizou totalmente o exército francês. Então, como que a gente consegue justificar essa comparação do Humberto Campos e do Leon Denis a uma Isso. pessoa, um soldado, na verdade, que tirou a vida de tanta gente. Eu vou, Lucélia, de novo, vou fazer uma ressalva antes de falar minha tese. Eu não tenho autoridade alguma para referendar a verdade alguma, né? Então, o que eu vou a Marleninha fez esse mesmo comentário no final da reunião passada, e eu já tinha, eu venho estudando sobre Judas já tem muitos anos já. E eu li 2 livros dele, essa biografia de Joana d'Arc, que foi o próprio Leon Denis que escreveu, e tem um outro livro, que não é um livro psicografado agora, é um livro psicografado na época de Kardec, na época da codificação. A médium Hermance Dufault psicografou um livro do espírito Joana d'Arc, falando dela mesma, tá? Conforme o Vitor falou, esse livro está citado na Revista Espírita e o Leon Denis também cita na biografia dele, tá? A Joana d'Arc era uma adolescente, ela tinha 15, 16 anos. Ela era uma mulher, ela não tinha nada a ver com guerra. Se você pegar lá desde a história da infância dela, ela não tinha tendência nenhuma para isso. Ela vivia com os pais dela, com quem... Ela não teve essa informação alguma, tendência alguma de dizer que ela seria uma pessoa capaz de fomentar uma guerra, criar uma guerra. Muito pelo contrário. Era uma adolescente provida da docilidade de mulher adolescente, com toda a ingenuidade que uma pessoa pode ter nessa idade, tá? O que aconteceu foi que ela começou a ter visões dos espíritos, se eu não me engano era Santa Clara e o São Luís, acho que eram esses 2 espíritos que eram os guias dela, e esses guias foram levando ela em circunstâncias de tal forma ela se introduziu na guerra, e se ela não tivesse feito o papel que ela fez de auxiliar nas estratégias, a França não teria sido libertada e não teria aberto espaço para a codificação da doutrina espírita que aconteceu 300 anos depois. Tá? Tem uma passagem também no Livro dos Espíritos que o Kardec pergunta se Deus, às vezes, favorece numa guerra um povo em detrimento do outro. Está escrito lá que sim, eu não me lembro que pergunta que é, mas está escrito lá que sim, que dependendo dos caminhos que tem que ser levado à humanidade, Deus influencia para que tal povo ganhe. Tá? Então, e toda a descrição que Joana d'Arc faz, e também nas explicações do Leon Denis, por exemplo, a Joana d'Arc ela não punhou a arma para matar ninguém nenhuma vez. Ela ia lá na frente apenas para chamar e dar coragem para as tropas, e ela atuava muito nas estratégias para que a França vencesse a guerra. Mas a França estava numa situação que ela ia perder, era quase que certo que ela ia perder, não tinha como. E foi uma reviravolta assim, quase milagrosa. Então, vendo assim nessa biografia que eu tive contato, fazendo as ressalvas que eu fiz para você, eu vejo que foi muito mais uma... Ela não demonstrou lá a sua capacidade de assassínio, muito pelo contrário. Ela demonstrou lá a sua capacidade espiritual, de como mulher e dócil, o que um espírito é capaz de trazer na sua bagagem. E eu também não acredito que uma pessoa, um espírito que está ali, sustentado por espíritos de escola, como ela estava, traria dentro do seu coração a maldade de dizer, então, que a guerra foi uma coisa ruim que ela fez, assassinatos que ela cometeu, e assim por diante. Tá? Então, acho que foi mais a providência divina agindo através dela como instrumento. Né? E
mais um detalhe que agora estou tentando lembrar, que eu pensei sobre isso daí. Ramon, depois eu quero falar um pouquinho sobre isso. Tá. E... Posso falar? Depois você lembra? Vai lá. Eu vou tentar lembrar aqui. Confirmo tudo que você falou através de uma biografia do Pietro Baldi sobre a Joana d'Arc, tá? Isso mesmo. Ela, uma adolescente lá de 13 para 14 anos, ouvindo vozes, ela se retirava ouvindo essas vozes, foi preparada durante bastante tempo para que ela fosse orientada a montar num cavalo, que era o que tinha, com aquele protetor, né, de peito lá, protetor de espadas. As armaduras, né? As armaduras. Isso. Aquelas armaduras, porque ela tinha que ser protegida por isso. Realmente, até os reis da França estavam já desanimados, já tinham entregado o poder para os ingleses, eles estavam totalmente, já não acreditavam mais. Nós não teríamos hoje a França, nós teríamos um poder inglês muito maior, que eles são devastador, haja visto que eles fizeram com diversos países, né, como a Índia e outros países que eles invadiram aí, que eles dominaram. Só havia o poder político, poder material, temporal, né, das riquezas, e povos dominadores mesmo. E ela foi orientada, a pegar um bastão, uma espada, que estava num determinado lugar, que essa espada foi de um grande rei lá da França anterior, que ele tinha vencido uma grande guerra, e com essa espada que ela teria que rapidamente, me parece assim, no dia que ela pegou, a hora que ela terminou o caminho, 100 pessoas já estavam ao lado dela, empunhando as espadas para ir numa luta assim de ideal mesmo, e não teve mortes até então. E dessa espada, o rei sucessor naquela época não tinha nem sido coroado pelo Papa, precisava de uma cerimônia de Papa, isso aquilo. Eu sei que ela foi orientada a pegar essa espada, ela não tinha tempo, tinha que ser rápido, ela tinha que ficar praticamente andando para chegar nessa cidade, onde ela encontraria essa espada, e de lá ela ir coroar esse rei, tinha que para dar como que fala, legitimidade a esse rei, para ele então ter esse herdeiro, né, do trono, que era, no caso, o rei eu sei que tinha cidade certinho, iria coroar junto com o Papa, e naquele lugar eles encontraram assim meio que assim, não se sabe como, foi uma orientação divina, né, que eles encontraram aquele lugar, coroou, foi a conta de coroar esse rei, então, já com o poder, ele já naquele momento, já passado uma semana de que ela tinha começado o levante, já tinha não sei quantas mil pessoas a favor, e aí naquele momento que o rei viu que tinha jeito, ele seguiu para um lugar, ela seguiu para outro, e ele ficou contra ela. Ela queria ir para Paris para poder continuar, ele não quis, e por fim as próprias autoridades lá da França entregaram ela para o poder inglês, deixar ela ficou totalmente, vamos dizer assim, isolada, ou seja, abandonada, né? E sob o jugo da igreja, porque condenaram ela, porque ela ouvia vozes, e ela teria que negar isso para ela não ser queimada na fogueira. Como ela não podia negar uma coisa que era verídico, que era uma coisa que tinha feito tudo o que tinha acontecido era das vozes, ela então foi queimada como bruxa lá e tal, mas totalmente abandonada pela França, pelo poderio francês. É uma coisa interessante, isso aconteceu em menos de 6 meses, assim, um negócio muito rápido. Muito rápido. É legal, o Carlinhos bate muito, pelo que eu me lembro. Já tem algum tempo que eu li a biografia do Leon Denis, bate muito o que você está contando aí, tá? Tanto com a biografia do Leon Denis, como com esse livro psicografado por ela mesma, tá? Aí fica a dica para o pessoal dar uma olhada, tá bom? De novo, nós não... Oi, Carlinhos? Oi, Antônio Carlos. Quer dizer que ela foi traída pela França. Foi traída, exatamente. Aí aconteceu exatamente. Aí que ela resgatou. Exatamente. Foi exatamente. E tem tudo a ver, né, Ramon? Tem tudo a ver o que ela queria fazer com aquele povo lá naquela época. Ela queria resgatar a dignidade daquele povo, de um poderio de Roma. E, na verdade, como
o poderio naquela época era da Inglaterra, né, praticamente até então, ela resgatou a França daquele império inglês. Né? Então, assim, o ideal bate. O ideal que ela queria bate. É isso mesmo. Então, eu acredito que seja mais por aí. Né? Mas fica a ressalva, né? Realmente, eu ainda acho que a gente tem que guardar as devidas proporções, né? Eu não sei até que ponto, né, a gente pode justificar as guerras, né? Então, eu imagino que no futuro a gente pode ter uma visão melhor das coisas, mas ainda eu vou guardar as devidas proporções em relação à Joana d'Arc. Isso. E aí, Lucélia, o seu raciocínio está certinho, né, de novo. Né? Nós não estamos discordando de você. O único ponto é que a Joana não foi a fomentadora da guerra, ela foi um instrumento para a guerra acabar. Entende? Não, é esse que é o ponto. A guerra já existia. Né? Exatamente. Ela nasceu no momento em que a guerra se estendia por anos. Isso. A guerra, ela não fomentou a guerra. Isso. Ela nasceu no meio de uma guerra por disputa de coroa, de trono, certo? Agora, como ela veio resgatar isso com respeito a Judas, aí é um outro raciocínio a ser seguido, né? Entendeu? Então, se ela foi traída, né, e se ela veio aqui para isso, é um outro raciocínio a ser seguido. Mas não se pode justificar uma guerra para mudar ainda o destino da história da humanidade, né? Vai contra o que Jesus ensinou como leis naturais, né? Estamos agindo como humanos ainda, né? É isso aí. E é exatamente essa ressalva que é feita no Livro dos Espíritos, né? Não é que Deus quer a guerra, mas se ela já tem, então ele vai lá e favorece no momento necessário. Ele influencia para que os destinos se caminhem de determinada forma, pensando no progresso da humanidade. É assim que eu me lembro que está lá na questão. Eu vou pesquisar, depois eu coloco no grupo. E aí é interessante porque, no caso, a Joana d'Arc foi a ferramenta para resolver essa questão, né? Assim que eu vejo. Então, ela não traz esses sentimentos belicosos, de assassínios em massa, etc. Nem de dominação, muito menos de dominação. Tá? Mas eu vou acelerar aqui, galera, senão não vai dar tempo. Tá? Eu achei muito interessante aqui essa frase do Leon Denis no livro, né? A fé não pode extinguir-se no coração do homem. Se desaparecer por um instante, é unicamente para dar lugar a uma fé mais elevada. Para que os sóis da noite se acendam e a imensidade estrelada se ostente aos nossos olhos, não importa que o astro-rei se suma no horizonte? Quando o dia descamba, parece que o universo se cobre com um véu e que a vida vai ter fim. No entanto, sem extinção da luz diurna, veríamos no fundo do céu o formigueiro dos astros? Achei muito linda essa pergunta, essas colocações aqui do Leon Denis. E aí, no ano passado, nós psicografamos uma poesia sobre o Judas, no período que eu estava lendo o Boa Nova, já li umas 5 vezes, mas estava lendo, preparando para um congresso que eu ia participar, e eu trouxe aqui para ler para vocês também, se chama Caminho, Vida e Verdade. Judas, ao olhar o mestre, com o coração disparado, tenta fazer uma prece, não logra desiderato. Renia-lhe a consciência, e por faltar paciência, julga-se um ser deserdado. O mesmo vírus voraz cresceu bem ali no íntimo, e fez-lhe correr atrás, buscar por alívio cínico. Cedeu ao convite atroz, cessou sua vida a sós, pensou-se da vida extinto. Ah, são tantas ilusões, as mesmas dos dias de hoje, acercam-se dos foliões, fazendo que nunca encontrem.
esse sentido da vida, que é vencer toda a lida, fugindo às deserções. Vejam a fascinação que se envolveu nosso Judas. Escolhe na solidão estas medidas injustas. Pensava iria ajudar e com poder alcançar a glória e vencer disputas. O mundo vê sorrateiro, parece a tola ambição, percebe a tola ambição e com olhar lisonjeiro aplica o golpe malsão. Não dão-lhe o cargo querido, riem de haver pretendido ludibriar na questão. Vendo a verdade cruel, decide tentar fugir da dor colheita de fel, que não demora a surgir. Por não ter nada a fazer, resolve então aquecer e o suicídio atingir. Mas Jesus sempre renova, e o cruel drama aproveita. Busca por Judas agora o anjo da sua direita. O anjo caridade amigo alcança logo o inimigo que junto a seu peito espreita. Pelos séculos afora, vive, mas arrependido, sofrendo cruel história, dentro em seu mundo escondido. Angústias sem solução causavam sofreguidão, mesmo sem ser atingido. Até que a sublime história, vivida em Joana d'Arc, mostra suprema vitória, sofre o difícil ataque, dando sua vida em troca daquilo que mais importa, vence a suprema verdade. E hoje, ao lado do Cristo, brilha o Evangelho ao mundo. Busca os que no suicídio vivem pesadelo imundo. Verte um exemplo de amor, porque na suprema dor ensina a verdade em fundo. Aí, para fechar mesmo, tomando só mais um minutinho, eu vou ler o texto aqui do Diretrizes Apostólicas, que vai falar da desencarnação da Joana d'Arc, que eu achei muito lindo. E diz assim: ao iniciar a caminhada, a jovem pisava na barra da longa vestimenta que fora obrigada a vestir, empapada de combustível para facilitar as chamas. Estava esquálida e desfigurada, com a marca das longas fomes estampada no rosto. Os hematomas eram visíveis, denotando os maus tratos infligidos pelos ditos servos de Deus. As grossas correntes pesavam-lhe enormemente, mas caminhava. Os cabelos lhe foram rapados de maneira brutal. À frente, a multidão na praça gritava: feiticeira, herege. Mas seu coração estava tranquilo. Suas vozes lhe haviam prometido libertação após todo esse tempo imensurável de maus tratos e inquéritos. Parou no meio de local predeterminado e viu o cadafalso cheio de lenha a acenar-lhe com o martírio. Um dos sacerdotes levantou-se e leu a peça de acusação e condenação à morte na fogueira. Estremeceu. Recordara-se que acreditava na libertação prometida. Então é isso? Disse tristemente. Condenaram-me? Queimar-me-ão? Onde há um crucifixo para que eu tenha a derradeira consolação? Inquiriu humildemente. Grossas lágrimas lhe invadiram a visão. Foi quando percebeu nobre dama acariciando-a. Coragem, a libertação se aproxima. De súbito, um refrigério acalentou a sua mente. Viu que um dos julgadores aproximou uma cruz do cadafalso. Foi levada e amarrada em silêncio. Pensamentos lhe discorreram rapidamente o campo mental. A cruz aproximou-se. Pareceu vê-la enorme e pensou em Jesus. Sim, o Senhor a havia chamado desde cedo, através das vozes queridas. As chamas iniciaram-se. Eu vos perdoo, disse com uma paz imensa. A fumaça a entorpecia, mas podia ver imensa luz se formando. Era tudo verdade. Minhas vozes não mentiram. Por fim, só pôde gritar o nome do Cordeiro Divino e desfaleceu. Sentiu-se carregada por mãos amigas,
até não se sabe quanto tempo depois acordar em campo belíssimo. Nobre entidade observava carinhosamente. Levantou-se, sentia-se diferente. O nobre amigo acudiu-lhe com carinhosa assistência. Por quem sois? Podeis me explicar por que me sinto tão diferente? Creio, alma querida, que em ti estão as melhores respostas. Vinde comigo. Foi conduzido à margem de um lago, onde se ajoelhou e viu-se no espelho d'água. Oh! Exclamou em lágrimas. Suas feições transmutaram-se para um homem trajado à maneira da época de Jesus. Judas, meu amigo, concedeste à tua consciência o perdão que ansiava? O apóstolo ergueu-se e asseverou. Em verdade, conquistei a paz, finalmente. Abraçou o amigo jubiloso e caminhou pela margem. Percebeu que alguém se aproximava a certa distância. Judas não pôde mais caminhar, pois percebera se tratar de Jesus. Jogou-se-lhe aos pés em pranto convulsivo. Senhor, Senhor, perdoa-me. Eu não soube te amar e sucumbi ao peso da bolsa, mesmo após teus carinhosos avisos. Jesus levantou o apóstolo e abraçou-o carinhosamente. Em verdade, Judas, conquistaste a libertação de ti mesmo nas lutas redentoras, no perdão de ti mesmo. Regozija, Judas, pois estás restituído à vida verdadeira. Tu te apartastes da vida e de ti mesmo nas vacilações em que te entregaste, mas jamais eu me apartei de ti, ou te afastaste de meu amor. Ergue-te, filho, e trabalha, pois apraz ao Pai que as terras que ajudaste a libertar recebam o Consolador prometido, em tempo oportuno. Judas contemplou as paisagens que o mestre querido lhe apontava e amou-as um tanto mais, a partir daquele momento. Esse texto aqui foi escrito pelo Espírito Blandina, nesse livro. É isso, meus irmãos. Muito obrigado, desculpa o estudo longo. Espero que tenha sido de contribuição para cada um. Nós que agradecemos, Ramon. Que maravilha. Fechou com chave de ouro com esses dois textos aí, hein? Principalmente esse último. A gente vê a misericórdia divina, né? E eu lembro daquele programa que você participou, Papo de NEP, que você disse uma coisa muito interessante. Que um amigo seu te disse, que você nunca esqueceu, e eu acho que eu nunca vou esquecer também. Que Jesus nos conhece pelo nome. E a gente acha que está muito distante, mas ele está muito juntinho de nós. Ele está conosco a cada caminhada, a cada passo. Nós que não observamos, né? E a gente vê nessa história de Judas aí, o quanto Cristo, né, seu verdadeiro amigo, esteve com ele a todo momento. Foi uma questão da consciência se libertar, né? O próprio perdão, o auto-perdão. Então, nós te agradecemos muito, tá? Pelo seu empenho, pelo seu esforço aí. Foi um estudo maravilhoso, emocionante. Parabéns, Ramon. Parabéns, viu? Pelo que você fez por nós aí. Estou aqui em lágrimas. Tinha lido esse texto aí também na biografia que o Pietro Balti fez dela. E realmente eles levaram ela até o fim, falando que ela ia ter uma libertação. Ela acreditava na libertação material. Mas, na verdade, a libertação que as vozes prometiam para ela, e dava força para ela como guerreira, libertadora, era essa libertação espiritual que ela só foi entender depois que ela estava no outro plano. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Deus continue assim, nosso mestre amado, esteja sempre assim no coração, seu coração, para que você traga sempre esses estudos maravilhosos para nós, tá bom? Isso aí, pessoal. Pena que o nosso horário está um pouquinho avançado, então eu queria abrir o microfone para todo mundo dar uma palavrinha, que foi muito lindo mesmo, tá? Esses estudos, conforme a gente já tem falado, tem trazido para nós um conhecimento muito grande, mas mais do que um conhecimento, um conforto para o nosso coração, pois sabemos, né, a partir desses
desses baluartes aí, que Deus nos ama excessivamente, incomensuravelmente. Esse amor nos abarca a todo momento, só depende de nós, né? Darmos a mão pro Cristo e seguirmos o caminho. Então, eu vou tomar a liberdade de fazer a prece final para a gente encerrar nosso estudo de hoje. Amigos queridos, encarnados e desencarnados, nesse momento de luz em que a espiritualidade trouxe para nós, através do nosso amigo, esse maravilhoso estudo, desse apóstolo que superou todas as vicissitudes da sua vida, do seu comportamento, e deu a volta por cima, e hoje está aí junto com o Cristo a nos iluminar. Que ele sirva, assim como Cristo é, de modelo para que possamos nós também darmos a volta por cima nas nossas quedas, nas nossas deficiências, nas nossas ignorâncias. Que o Cristo esteja conosco em todos os momentos, iluminando os nossos passos. Senhor, obrigado por esse momento, por esse banquete de luz, e que essa luz se estenda a todos aqueles irmãos que precisam, a todos aqueles que passam por carências materiais, carências morais, do sentimento, aqueles que estão nos hospitais, que estão em momentos de tribulação, que essa luz invada todos os lares, todos os estabelecimentos, que possam levar o conforto do nosso Senhor e Mestre Jesus. Está encerrada mais uma reunião de estudos da doutrina espírita do NEP Maria de Nazaré. Que assim seja.